Existem momentos na vida em que a gente simplesmente trava. Acontece uma dor, uma perda, um susto, uma decepção, e de repente tudo aquilo que a gente acreditava começa a ficar longe, como se aquilo não pertencesse mais a gente, sabe? Nós já falamos muitas vezes aqui que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus está no controle, e tudo isso é verdade. Mas agora parece que essas palavras não se encaixam mais, como se elas tivessem sido escritas para outras pessoas, mas não para a gente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. O momento em que a fé que você ensinava, que você declarava sobre a vida dos outros, não está funcionando para a sua própria vida. E não é porque deixou de ser verdade, é porque o desânimo chegou. E o desânimo, quando chega, vai roubando tudo. A alegria, a força, a fé, o brilho nos olhos, a vontade de continuar. A gente sabe o que deveria fazer, mas não consegue. A gente lembra das promessas, mas não sente mais nada. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele sempre teve uma palavra de encorajamento para alguém. Sempre soube o que dizer, até que chegou a vez dele. E quando chegou, ele travou. Ele sentou no chão e desejou a morte. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre quando a sua fé, a sua própria fé, não está te alcançando mais. Sobre quando você está cansado, decepcionado, sem forças para orar ou para acreditar novamente. Mas mesmo assim, mesmo nesse ponto, eu quero que você saiba que Deus ainda está com você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia, que Deus te abençoe, que bom ter você aqui. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Através do seu like, nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus todos os dias aqui. Quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Amém? E escreva também aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Olha só, quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, um homem que se afastava do mal, conhecido pela sua sabedoria e pelo seu coração justo. Ele era aquele tipo de pessoa que sempre tinha uma palavra certa, na hora certa. Quando alguém estava caído, ele dizia: Deus é fiel. Quando alguém estava passando por um momento de dor, ele aconselhava: descansa, Deus está no controle. Quando alguém se sentia fraco, ele fortalecia. Mas aí chegou o dia em que foi a vez dele.
E quando foi a vez de Jó, nada do que ele dizia parecia funcionar. A dor era muito grande, irmãos. A perda era profunda, ele tinha perdido os filhos. Jó não perdeu só os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu o apoio da sua esposa, ele perdeu a sua estabilidade emocional. E talvez o mais assustador, ele perdeu a capacidade de se lembrar daquilo que ele mesmo sempre acreditou. O desânimo fez isso com ele. Sentado em cinzas, coberto de feridas, Jó desejou a morte. Ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou a própria vida. E foi aí que um amigo dele, chamado Elifaz, disse algo muito duro, mas muito verdadeiro. Está registrado no livro de Jó, capítulo 4, do verso 3 ao verso 6. Olha só as palavras de Elifaz. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Elifaz não estava sendo insensível. Ele estava lembrando Jó de algo que muitas vezes nós esquecemos. Aquilo que a gente pregou para os outros também deve servir para nós. Você já passou por isso? Já percebeu que às vezes é mais fácil animar alguém do que se animar? A gente diz, calma, Deus é contigo, mas no fundo não consegue aplicar essa verdade à nossa própria história. A gente ora pelos outros, mas quando chega a nossa dor, falta força até para falar com Deus. Esse é o efeito do desânimo. Ele não só machuca, ele paralisa. Ele cria uma névoa em volta da alma. A gente passa a acreditar que tudo acabou, mesmo sabendo que Deus ainda está ali. Porque o desânimo não vem da ausência de Deus. Ele vem da incapacidade de perceber que Deus ainda está por perto. Mas sabe o que mais me emociona aqui nessa história? Jó não ficou onde estava. Ele foi restaurado. Ele viu os filhos, os bens, a vida sendo renovada. Porque Deus nunca deixou de estar ali com ele. E é isso que eu quero te lembrar hoje. O Deus que você apresentou para os outros continua sendo o seu Deus também. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não enxerga, mesmo quando a sua fé parece ter ido embora. Talvez hoje você esteja como Jó, cansado, quebrado, sem palavras. Mas até aqui Deus está te sustentando. E essa não é a sua derrota. Essa é só uma pausa. E logo, logo você vai levantar novamente. Tem dias que parece que tudo travou. Você tenta, mas nada vai para frente. As orações parecem não passar do teto. Os planos desmoronam. O corpo cansa. E a mente cansa ainda mais. E aí vem o pensamento, será que vai ser assim para sempre? Mas eu preciso te lembrar de algo hoje. Não vai ser assim para sempre. Porque o vale não é lugar de morada. O deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Pode até parecer que você parou,
mas Deus ainda está te conduzindo. Porque mesmo quando você sente que está no escuro, Ele continua guiando os seus passos. Tem situações que nos ensinam muito mais no silêncio do que no movimento. E quando tudo desacelera, que a gente começa a enxergar de um jeito diferente. É ali, naquele momento, que a fé deixa de ser barulho e começa a ser resistência. A nossa fé é verdadeiramente provada nos dias de aflição, de luto, de dor. O problema é que o sofrimento grita. E a dor, quando grita, abafa tudo. A gente esquece os milagres que já viveu, esquece quantas vezes Deus cuidou, quantas vezes Ele nos respondeu, quantas vezes Ele nos deu livramento. A dor vem e tenta apagar todo o histórico de fé que nós construímos ao longo da vida. E aí o desânimo se instala. A pessoa que você era começa a ficar longe. E a pessoa que você está se tornando agora, você nem reconhece mais. Só que eu quero que você ouça algo. Isso não define o seu fim. Isso não é a sua identidade. É só um pedaço do caminho. Um pedaço doloroso, eu sei, eu reconheço, mas não é o fim da estrada. Tem mais depois disso. Tem resposta. Tem recomeço para você, tem cura, tem milagre. E mesmo que você ainda não veja nada disso, Deus está te preparando para que você colha uma colheita abundante lá na frente. Você não foi esquecido, você não foi largado, Deus não se distraiu, tem um propósito por trás de tudo. E não, você não vai entender tudo agora, mas vai chegar o momento em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu estou entendendo, agora faz sentido. Por enquanto, apenas prossiga, apenas caminhe, mesmo com uma fé pequena, mesmo com passos lentos, com uma oração sussurrada, continue caminhando. Porque o vale não é morada. E você não foi chamado para ficar debaixo dessa dor para sempre. O que você está vivendo agora não invalida o que Deus já falou sobre você. A promessa não foi cancelada só porque essa dor te alcançou. O que o Senhor disse, Ele ainda vai cumprir. Então, respira fundo, se levante do jeito que der e continue. Mesmo que seja devagar, mesmo que você chore pelo caminho, porque o que te espera é maior do que tudo que tentou te parar. Sabe quando a gente está no meio de uma situação e tudo parece confuso, nada faz sentido, a gente tenta entender, tenta encontrar uma explicação, mas só encontra silêncio? E aí vem a pergunta: por quê? Por que eu estou passando por isso? Olha só, talvez a pergunta certa não seja por quê, mas sim para quê? Para quê? Porque a verdade é que a gente nunca entende o que está vivendo enquanto estamos vivendo. Nós só vamos entender depois. É como se você estivesse muito perto de um quadro. Perto demais, sabe? De tão perto você só consegue enxergar borrões, cores misturadas, linhas sem sentido. Mas aí com o tempo você se afasta. E quando olha de longe, consegue ver a imagem completa. Consegue ver beleza até naquela parte que parecia feia. Porque tudo se encaixa quando nós vemos de longe. É assim com a vida também. Você já reparou que tem coisa que só fez sentido depois de muito tempo?
situações que você passou anos atrás e hoje consegue entender o motivo? Então por que agora seria diferente? Se Deus já mostrou fidelidade antes, Ele vai mostrar de novo. A sua dor de agora não é o fim. É só o momento em que você está muito perto de algo que ainda não dá para entender. Mas o céu está vendo tudo. O céu está registrando tudo. E Deus sabe exatamente o que você está fazendo. Mesmo no silêncio, mesmo quando parece que nada está mudando. É por isso que você não pode desistir agora. Porque ainda tem parte da história para ser contada, para ser vivida. Tem coisa que só vai fazer sentido daqui a alguns meses, ou talvez anos, mas vai fazer. E quando fizer, você vai dizer: agora eu entendo. Agora tudo se encaixou. Enquanto isso, meu querido irmão, minha querida irmã, siga confiando. Mesmo sem compreender, mesmo sem entender as coisas, mesmo chorando, mesmo com o coração apertado, porque quem crê não precisa ver tudo. Quem crê só precisa continuar. E você vai continuar, porque Deus está contigo. Amém? Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. E escreva o seguinte: Senhor, aumenta a minha fé. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica pela qual você está clamando a Deus, coloque ela aqui nos comentários. Amém? Deus é contigo. Ele não se esqueceu de você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença para Te agradecer. Obrigado por cada livramento, por cada momento em que o Senhor nos sustentou, mesmo quando nós não percebemos. Obrigado, Pai, porque mesmo em silêncio, o Senhor sempre esteve presente. Ainda que muitas vezes nós tenhamos duvidado, o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado por essa palavra que nós ouvimos hoje e que chega em uma hora tão propícia. Obrigado por nos lembrar que o desânimo não é o nosso fim. Obrigado por nos alcançar com a Tua verdade. Espírito Santo, visita agora essa pessoa que está ouvindo essa oração. Ela já declarou palavras de fé para tantas outras pessoas, mas hoje ela precisa lembrar que o Senhor também age na vida dela. Senhor, ela não quer viver mais paralisada por um sentimento que a sufoca. Ela precisa de um recomeço. Ela precisa de coragem para levantar, de esperança para continuar, de ânimo para retomar o que ela parou. Que o Senhor restaure a fé dessa pessoa agora, nesse momento, Pai. Que o Senhor reacenda essa chama que ficou apagada pelo medo, pela dor, pelas perdas, pelas traições. Que ela volte a acreditar que ainda existe milagre, que ainda existe propósito, que ainda há uma saída. Eu oro por cada coração cansado que chegou até esse vídeo, por cada mente sobrecarregada, por cada pessoa que se calou na fé, por cada um que sentou no chão da alma e disse: eu não aguento mais. Pai, socorre essa vida. Entra agora nesse vale e mostre a ela que o vale é um lugar só de passagem. Mostra que ainda tem esperança, ainda tem resposta, ainda tem direção. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando dificuldades na sua saúde,
que tem chorado por alguém que ama, esperando por uma cura, por um diagnóstico diferente, por uma porta de milagre. Senhor, toca nesse momento. Visita, Pai, aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Visita cada lar. Visita, ó Deus, os quartos fechados, onde existe um clamor escondido, silencioso. Eu oro por essa mãe que tem clamado por seu filho, por esse pai que carrega um peso que não conta para ninguém, por essa irmã que está sustentando essa casa, que tem sido coluna espiritual dessa casa, dessa família, sozinha. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra a ansiedade, contra os pensamentos confusos, contra pensamentos de morte, contra as tentações. Eu apresento diante do Senhor todos aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais, aqueles que se afastaram da tua presença e hoje sentem saudade, por quem ainda não entendeu tudo, mas sente no coração que precisa de ti. Toca, Senhor, que esse seja o dia em que essa pessoa decida se levantar novamente. Que essa palavra seja um divisor de águas para muitas pessoas. Que a tua presença seja revelada agora. E que essa pessoa, que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra, sinta paz, sinta leveza no seu espírito. Que ela entenda que o Senhor não desistiu dela. Que mesmo que ela tenha parado, o Senhor continuou a amando, continuou esperando e sustentando. Eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece o que foi dito e também aquilo que foi guardado no coração. Que seja feita a Tua vontade na vida de cada irmão e cada irmã. Que todos possam sentir a Tua presença onde eles estiverem. Que o brilho volte para os olhos deles. Que a fé seja restaurada. Que a esperança seja renovada. E que o desânimo seja lançado fora. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra de hoje abençoou a sua vida? Eu sei que Deus falou com você. Em algum momento o Espírito Santo tocou em alguma área da sua vida na qual você precisava ouvir essas palavras. Mas saiba que outras pessoas também podem ser abençoadas. Não guarde só para você essa mensagem. Clica aqui, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Foi Deus quem fechou aquela porta. Você estava pronto. Você tinha planos, tinha fé, tinha até paz no coração. Mas a porta não abriu. Você bateu, esperou, chorou, clamou e nada. E aí veio a dúvida: será que Deus me ignorou? Mas Ele não te ignorou. Ele te protegeu. Sabe, irmãos, tem portas que não se abrem não por falta de fé, mas por excesso de amor. Deus sabe o que você não sabe. E por isso Ele escolheu fechar a porta. Para te preservar, para te preparar, talvez para te redirecionar. Tem situações que a gente só entende depois que a poeira baixa. Na hora, parece que a vida virou as costas. Mas com o tempo você começa a enxergar. Se aquilo tivesse dado certo,
hoje eu estaria preso em algo que teria me destruído. E é aí que a ficha cai. Aquela amizade que esfriou, aquele relacionamento que não vingou, aquele emprego que parecia ser o ideal para você, mas acabou não saindo. Tudo isso pode ter sido Deus te guardando de um sofrimento maior lá na frente. A gente ora pedindo livramento, mas às vezes se recusa a aceitar a forma como Deus nos livra, porque nem sempre vem como a gente quer. Às vezes, o livramento vem como silêncio, como distância, como decepção. Mas isso não é rejeição, é direção. Deus não fecha uma porta à toa. Ele fecha muitas vezes para proteger a sua mente, seu coração, sua caminhada. E mesmo que você tenha chorado por causa dessa porta, ela não se abriu porque Ele te ama. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. Ele é que faz com que nós alcancemos milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações do YouTube para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Você que é membro está assistindo esse vídeo um dia antes das demais pessoas, antes dele ficar público aqui para todas as pessoas do YouTube. É uma forma de expressar a nossa gratidão pela sua generosidade. Você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Irmãos, se Deus fechou, é porque não era para continuar. E mesmo que hoje você ainda esteja tentando entender, apenas confie. Deus não trabalha com descaso, Deus trabalha com propósito. E o que Ele está fazendo agora pode até doer por um tempo, mas lá na frente você vai agradecer. Tem hora que a gente insiste tanto em algo que começa a chamar de fé, o que na verdade já virou teimosia. A gente ora, jejua, busca sinais, pede confirmação, mas lá no fundo já sabe que aquela porta fechada não é injustiça, é livramento. Só que a alma carente tenta negociar com Deus. A gente se convence de que se fizer mais força, mais sacrifício, mais oração, Ele vai ceder. Mas Deus não cede à nossa ansiedade. Ele responde com amor, mesmo que a resposta seja não. Tem gente que ora pedindo direção, mas só aceita se for na rota que ela mesma planejou. E quando a direção de Deus não combina com o mapa da nossa expectativa, a pessoa se revolta. Mas Deus não trabalha com mapas humanos. Ele é o caminho, Ele é o seu GPS. Ele sabe onde essa estrada termina. E se Ele interrompeu a sua trajetória, é porque estava prestes a te resgatar de um acidente que você nem sabia que ia acontecer.
Quantas vezes você já sentiu que algo era para ser, mas o tempo passou e nada aconteceu? Quantas vezes você colocou todas as suas fichas numa situação, numa pessoa, num projeto, e mesmo com boas intenções, tudo desmoronou? E aí veio a dor, a dúvida, a sensação de abandono, mas Deus não te abandonou. Ele apenas fez o que um pai amoroso faz. Te protegeu, mesmo quando você não entendeu. Deus vê lá na frente, irmãos. Ele vê o vício que ainda não apareceu. Ele vê a traição que ainda não foi revelada. Ele vê a estagnação que você chamava de estabilidade. Ele sabe o que vai adoecer a sua mente, o que vai endurecer o seu coração, ou até mesmo roubar a sua fé. E por isso, tem portas que ele fecha. Mesmo que você chore, mesmo que você esperneie, mesmo que você ache injusto, porque portas abertas nem sempre são sinônimo de bênçãos. E portas fechadas, muitas vezes, significa misericórdia. Se o céu trancou algo na sua vida, é porque Deus te ama. E quem ama não permite que você se afunde só porque você quer alguma coisa. Deus não quer que você viva de esmolas emocionais. Ele quer te mostrar o caminho que Ele mesmo preparou e que você só vai enxergar quando parar de olhar para trás. E tem casos em que a porta que se fechou foi a da vida. Você orou, você acreditou, você chorou aos pés de Deus, pedindo um milagre, e mesmo assim, aquela pessoa amada se foi. E agora? Como seguir com esse tipo de silêncio dentro do peito? Como acreditar de novo quando parece que nem a fé foi suficiente para impedir que o pior acontecesse? Olha só, eu não vim aqui para dar explicações, nem para dizer que vai passar, como se isso apagasse a sua dor. Eu só quero te lembrar, com todo respeito à sua dor, à sua história, que você não está sozinho. Deus viu cada lágrima que você derramou no escuro. Ele esteve presente em cada madrugada em que você pedia só mais um dia, só mais uma chance. Ele não ignorou o seu clamor. Ele apenas respondeu de um jeito que hoje você ainda não consegue entender. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido de oração, declare pela fé o seguinte: eu creio no propósito de Deus. Amém? Eu creio no propósito de Deus. Tem dores que não se resolvem com lógica, mas com o tempo, com fé, com colo. E o colo de Deus ainda está aí. Mesmo que você esteja bravo ou brava com Ele, mesmo que você tenha se afastado depois da perda, porque Deus não é como a gente, irmãos. Ele não se ofende com o seu luto. Ele entende. E se você está ouvindo isso agora, é porque Ele quer que você saiba, ainda há vida depois da dor. Ainda há vida depois da perda. Não igual, não como era antes, mas ainda há vida sim. E Ele quer caminhar com você por esse novo caminho, um passo de cada vez. Talvez essa porta tenha se fechado de um jeito cruel, inesperado, injusto, mas com o tempo você vai perceber que Deus não saiu de cena. Ele ficou, Ele segurou a sua mão junto com as mãos dele. Mesmo quando você não conseguiu segurar sozinho, Ele estava ali, firmando seus passos. E mesmo que hoje tudo ainda esteja em silêncio, saiba, Deus nunca parou de cuidar de você. Deus não cancela o propósito só porque a rota mudou.
Ele redireciona, Ele ajusta. E o que hoje parece fim, amanhã pode ser o lugar onde nasce algo novo. Eu sei que é difícil acreditar nisso quando o coração ainda está pesado. Mas Deus não age só nos começos felizes. Ele também age depois das perdas. Ele não escreve só em folhas em branco. Ele escreve por cima das páginas manchadas, rasgadas, cheias de erro e saudade. E mesmo assim, a história continua linda. Talvez a porta que se fechou tenha deixado você se sentindo parado, fracassado, sem rumo, sem chão. Mas tem algo que você precisa saber. O céu ainda está escrevendo a sua história. Amém? O céu ainda está escrevendo a sua história. Você ainda tem capítulos de superação. Você ainda terá páginas de alegria verdadeira. Ainda tem promessas sobre a sua vida que vão se cumprir. Deus não se esqueceu de você. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de uma pessoa, escreva o nome aqui, escreva esse nome aqui. Se você se lembrou de uma situação específica, de uma porta que se fechou, ou de uma porta que se abriu, ou que você quer que se abra, escreva aqui essa situação, ou resuma ela com apenas uma palavra. Por exemplo, família, trabalho, saúde, vida financeira. Escreva aqui nos comentários. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, com reverência, com gratidão e com o coração aberto. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado porque mesmo em meio às lutas, o Senhor continua sendo o nosso refúgio. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, o Senhor continua sendo a nossa direção. E mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando. Obrigado, Pai, por cada vida que ouviu essa mensagem até aqui. Obrigado por essa pessoa que mesmo com dores que ninguém vê, não desistiu de te buscar. Essa pessoa que apertou o play nesse vídeo, com a alma cansada, mas com a fé viva, que mesmo em silêncio continua te chamando, te esperando, acreditando que o Senhor tem algo preparado, mesmo depois das portas fechadas. Espírito Santo, traga luz nas áreas que ainda estão escuras dentro de nós. Que aquilo que ainda nos prende seja agora colocado diante do Senhor com sinceridade. Que a nossa vontade se renda à vontade do Pai. Que a nossa pressa se curve diante da Tua sabedoria. Ó Deus, eu oro por todas as pessoas que estão enfrentando o luto nesse momento. Por essa pessoa que orou com toda a fé, mas viu alguém que ela amava partir desse mundo. Por aquele que acreditou até o fim e mesmo assim teve que lidar com a despedida. Que o Senhor abrace essas pessoas agora, Deus. Que a Tua presença preencha esse vazio que nenhuma palavra humana consegue alcançar. Mostra que o Senhor não ignorou o clamor. Apenas respondeu de um jeito que hoje, para nós, é difícil de aceitar. Mas mesmo assim, cremos que o Senhor continua sendo bom e continua sendo o nosso Pai. Eu oro por aqueles que estão recomeçando, por aqueles que estão voltando para os Teus braços, depois de terem se afastado. Por essa pessoa que experimentou feridas espirituais, emocionais, que teve frustrações com a vida, decepções com promessas não cumpridas. Que ela se sinta acolhida agora. Que o Senhor remova toda culpa. Derrube, ó Pai, todo muro emocional. Mostre a ela que ainda dá tempo, que ainda tem planos, que ainda tem vida pela frente.
Ó Deus, que o Senhor dê libertação, paz, alegria, prosperidade a essa pessoa que está me ouvindo. Eu oro para que o Senhor cure essa enfermidade. Contempla, Pai, a dor desse teu filho, dessa tua filha. Ó Deus, conceda a tua provisão para aqueles que passam por um momento de escassez. Eu apresento ao Senhor cada nome que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo e também cada situação que foi descrita aqui. Eu oro por essa pessoa que me ouviu até esse momento aqui do vídeo, que ela receba agora o teu abraço, que ela perceba que não está sozinha, que a vida dela não acabou com a porta que foi fechada, que a história não parou naquilo que deu errado, porque nós cremos que o Senhor tem algo novo preparado e que o Senhor está conduzindo tudo, mesmo no silêncio, mesmo quando não parece. Renova, Pai, essa mente, fortalece esse coração e que ela possa descansar no fato de que se uma porta foi fechada, é porque essa foi, nesse momento, a vontade do Senhor. E nós cremos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa palavra abençoou a sua vida? Então clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo presente deste dia e por mais essa oportunidade de ouvir a tua voz. Ó Deus, que cada pessoa que está aqui receba o renovo, o alívio e a sabedoria que vem do Senhor. Que essa palavra encontre morada no coração daquele que está cansado, preocupado, de quem não vê mais saída ou já perdeu a esperança. E que ela lembre esse irmão e essa irmã de que o teu tempo nunca falha. Mesmo que eles estejam esperando há muito tempo, mesmo que pareça que nada está se movendo, nós cremos que o Senhor age no invisível, no silêncio, no tempo exato. Por isso, Pai, abençoa cada um com paciência, com força, com fé e com uma nova visão sobre o tempo. Que este seja um dia marcado pelo consolo do Teu Espírito Santo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre os seus planos e sobre tudo aquilo que você tem buscado de Deus em oração. Que o seu dia comece com esperança, com fé renovada e com a certeza de que Deus está presente, mesmo quando as coisas parecem não estar a seu favor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero te pedir um favor antes da gente começar essa palavra. Se esse conteúdo tem abençoado a sua vida, dê o seu like aqui no vídeo. Isso nos ajuda muito, irmãos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque assim você vai continuar recebendo reflexões bíblicas e orações todos os dias aqui no seu aplicativo do YouTube. E se puder, mande essa mensagem para os seus contatos. Mande essa palavra para alguém que está esperando por algo, porque essa mensagem de hoje é para aqueles que estão cansados de esperar. Amém? Minuto com Deus
é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que diz assim, olha: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não somos capazes de entender tudo o que Deus faz. O mundo está cada vez mais acelerado. Tudo é para ontem. Tudo exige resposta imediata. Tudo parece estar competindo pelo nosso foco, pelo nosso tempo, pela nossa paz. As notificações não param, o celular vibra, o relógio desperta, a agenda aperta e o corpo vai entrando num modo automático. A gente levanta, corre, resolve o que dá para resolver, ignora aquilo que não cabe no nosso dia e vai seguindo a vida. E nisso, o tempo deixa de ser tempo, ele vira pressão. O relógio já não marca apenas as horas, ele marca o quanto nós estamos atrasados, o quanto nós ainda não conquistamos, o quanto estamos ficando para trás diante de uma geração que parece conquistar tudo mais rápido do que a gente. É uma corrida invisível, silenciosa, mas exaustiva. Uma corrida contra os outros, contra os prazos, contra o cansaço, contra o medo de não dar tempo de ser feliz. E sem perceber, a gente começa a tratar Deus como se Ele fosse parte dessa engrenagem. Nós queremos orações com retorno imediato. Queremos respostas sem silêncio. Queremos promessas com data marcada. Só que Deus não funciona assim. Deus não está dentro da ansiedade moderna. Ele não vive sufocado por essa lógica de produtividade e urgência. Ele é Senhor do tempo e também é Senhor do intervalo. Só que nessa ânsia de correr com tudo, de resolver tudo, de acompanhar tudo, a gente acaba perdendo o essencial. Porque quando o mundo corre, a alma se esconde. E o que é espiritual acaba silenciando. O que era para ser sagrado começa a parecer dispensável. A oração vira um hábito esquecido. A leitura da palavra vira mais uma tarefa adiada. E pouco a pouco, a conexão com o céu vai ficando fraca. Não porque Deus se afastou, mas porque a gente parou de orar. Tem pessoas que ainda amam a Deus, mas já não o escutam mais. Tem gente que continua crendo, mas não confia mais no tempo dele, porque trocou a comunhão pela correria, trocou o quarto secreto pela pressa do dia e agora vive tentando resolver com força humana o que só se revela no Espírito. Mas escuta isso. Nós não vemos o tempo de Deus com os olhos da ansiedade. Eu vou repetir isso. Nós não vemos o tempo de Deus com os olhos da ansiedade. Nós só conseguimos enxergar o tempo de Deus com os olhos da fé. E a fé, muitas vezes, precisa de silêncio, de espaço, de entrega. Nós precisamos voltar a parar, irmãos. Voltar a ouvir, cultivar a presença, viver no tempo dele e não no ritmo desgovernado desse mundo. Porque quem corre demais cansa
E quem cansa demais acaba se desviando. Desvia da vontade de Deus, da sensibilidade, desvia da paz. É por isso que tem gente vivendo esgotada, sem saber por quê. Porque já não consulta mais o céu, porque já não sente mais a presença do Espírito Santo, porque trocou o tempo de Deus por um tempo que só exige de nós, mas que não nos preenche. Deus não vai competir com esse barulho, com essa loucura. Ele espera que você decida voltar. Não com pressa, mas com verdade. Não com culpa, mas com vontade de recomeçar. E se você voltar, você vai perceber. O tempo dele sempre esteve lá, esperando o seu coração parar de correr para ouvir. Escreva aqui nos comentários desse vídeo o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E junto com o seu pedido de oração, declare pela fé o seguinte: Deus não se atrasa. Você pode escrever isso aqui nos comentários? Deus não se atrasa. Em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, está escrito assim, olha: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Se existe um capítulo que poderia traduzir a vida de quem confia em Deus, mesmo quando tudo parece estar dando errado, é esse aqui, o capítulo 3 de Eclesiastes. Porque Salomão não nega a dor, mas ele também não ignora o propósito. Tudo tem o seu tempo, é o que ele escreveu. E esse tudo inclui você, inclui a sua vida, inclui aquilo que você está esperando, o que você está vivendo agora e até o que você perdeu e ainda não entendeu o porquê. Deus não desperdiça tempo. Se ele ainda não fez, não é porque esqueceu. É porque ainda não é o tempo certo. E eu sei que é difícil ouvir isso, quando o coração está cansado, quando o tempo que você tem é esse. E ele parece estar escapando entre os seus dedos. Você só vê o agora, mas Deus vê o futuro. Ele vê o que vem depois. Você só sente o peso do choro. Ele já preparou o tempo da dança, o tempo da festa. Você se desespera quando as coisas demoram a acontecer, mas Deus está te preparando no silêncio. Sabe, irmãos, porque tem coisas que não podem ser apressadas. Tem cura que leva tempo. Tem bênção que exige uma estrutura emocional. Tem resposta que, se vier antes da hora, acaba se perdendo. E tem gente que vive pulando etapas, achando que está sendo forte, quando na verdade está atropelando aquilo que Deus queria que fosse algo mais profundo, sabe? Não se apresse, não pule o processo, não tente viver fora do tempo de Deus, porque o que é feito no tempo dele é completo. Chega com paz, com sentido e com profundidade. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Existe um tempo certo para todas as coisas. A sua vida está dentro do propósito de Deus. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém ou uma situação específica, coloque ela aqui e declare pela fé: Deus não se atrasa. Amém? Deus não se atrasa. Escreva isso com convicção. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, antes de qualquer coisa, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado por mais um dia.
Obrigado por essa mensagem que chegou até nós com tanto amor, com tanta clareza e com tanta direção. Obrigado porque mesmo quando nós nos sentimos perdidos no tempo, o Senhor continua sendo o Deus que não perde o controle de nada. O tempo pode parecer lento para nós, mas ele nunca está fora do teu plano. O Senhor é bom, o Senhor é justo e o teu tempo é perfeito. Eu peço que o Senhor acalme a nossa mente. Aquieta, Senhor, esse coração que está cansado de esperar. Ensina essa pessoa que está me ouvindo agora a viver dentro do teu tempo, mesmo sem entender tudo. Que ela não desista no intervalo, que ela não largue a fé no meio do caminho. Dê força, ó Deus, para aqueles que pensaram em parar, em desistir. Dê ânimo para quem já não sente mais nada. Restaura, ó Senhor, o relacionamento daqueles que se afastaram porque acharam que o Senhor estava demorando demais. Eu quero orar por essa irmã, por esse irmão, que estão esperando por uma resposta na justiça, que estão enfrentando um processo, aguardando um recurso, uma causa difícil, e parece que as coisas não andam. Senhor, toca com a tua mão poderosa, move corações, abre portas, traz justiça, solução. Se for da tua vontade, Pai, que venha o sim, mas se for o não, que essa pessoa tenha paz para aceitar e seguir em frente com confiança no Senhor. Eu quero orar por todas as pessoas que enfrentam dificuldades financeiras, por aqueles que estão sem trabalho, sem renda, cheios de contas e dívidas. Abre uma porta, Deus, traz oportunidade. Levanta essa casa, sustenta esse lar. Não permita que falte o pão, não deixe que falte o básico. Dê sabedoria, direção e provisão. Eu oro por cada nome que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada filho, cada pai, cada mãe, irmãos, esposas, maridos, pessoas queridas que estão enfrentando dificuldades em qualquer área de suas vidas. Que a tua mão alcance cada uma dessas pessoas com graça e amor. Eu oro também, ó Deus, por aqueles que lutam contra os vícios, contra pensamentos ruins, traumas antigos. Liberta, Senhor. Tira o peso da alma, quebra correntes, sara as feridas profundas, traz vida nova. E eu clamo, Senhor, especialmente por quem tem orado há muito tempo pela salvação de alguém que ama. Pessoas que estão ouvindo essa oração com lágrimas nos olhos, porque o filho ainda não voltou, o marido ainda não se entregou, a esposa ainda não entendeu o valor da tua presença. Entra nessas casas, Pai. Entra nesses corações. Faz o impossível acontecer. Eu apresento a Ti cada pedido de oração escrito aqui nos comentários. O Senhor sabe o que cada pessoa está vivendo. O Senhor conhece cada história, cada dor, cada súplica. Que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Que nenhuma oração se perca. Que nenhum clamor passe despercebido. E que no tempo certo, no tempo do Senhor, cada resposta chegue com paz e com propósito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Se ainda não aconteceu, é porque Deus está trabalhando. E no tempo certo, Ele cumprirá todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Amém? Essa palavra abençoou a sua vida? Então mande ela para os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão
e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tem coisas que só Deus sabe. Tem erro que só Ele viu antes de acontecer. E mesmo assim, Ele decidiu seguir com você. Tem gente que acha que a queda encerra a história, que o tropeço cancela o plano. Mas a verdade do céu, a verdade que liberta, é que Deus não te escolheu pela sua performance. Ele te escolheu pelo propósito. E se Ele te escolheu, é porque Ele já sabia o que teria que restaurar. Que bom ter você aqui. Não importa como você chegou até esse vídeo hoje. Se foi com fé, com dor, com culpa, com pressa ou com só um restinho de esperança. Você veio porque Deus quis te lembrar de uma coisa. O seu chamado continua de pé. Amém? Eu vou falar novamente. O seu chamado continua de pé. Independente do que esteja acontecendo na sua vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão aqui no Minuto com Deus. Dê o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Minuto com Deus é um projeto independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, faça isso se tornando membro do canal. Você que é membro está assistindo esse vídeo um dia antes dele ser postado. Você também pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, Deus ainda está escrevendo a sua história. Você crê nisso? Se você crê, diga amém. Deus ainda está escrevendo a sua história. E não é uma história de vergonha, é uma história de restauração, de força, de recomeço. Você pode até ter se perdido por um tempo, mas Deus não se perdeu de você. Você pode até ter desobedecido, vacilado, se machucado no processo. Mas o que Deus colocou dentro de você, o mundo não pode arrancar. Você não é definido pelo que fez, mas pelo que Deus ainda vai fazer através da sua vida. Eu não estou dizendo que está tudo bem cair, porque não está. Mas eu estou dizendo que existe perdão, existe correção, existe redenção. Você está ouvindo isso hoje porque ainda tem aliança entre Deus e você. E o céu inteiro se movimenta quando alguém que foi chamado começa a lembrar de quem é. Essa palavra é para quem pensou que perdeu tudo, para quem achou que Deus já tinha desistido. Essa palavra é para quem ainda sente a presença de Deus, mesmo com a consciência pesada. Isso que você sente é Ele te chamando de volta. E sim, Ele ainda te quer. Antes de começar a palavra, eu quero orar pela sua vida. Amém? Senhor meu Deus, obrigado por mais um dia. Nós nos colocamos diante da Tua presença agora, Pai, com reverência, mas também com liberdade. Eu oro por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Talvez ela esteja se sentindo culpada, envergonhada, sem forças, mas ela ainda tem um coração que escuta a Tua voz. E isso, Senhor, é prova de que o Senhor não desistiu dela. Ela ainda sente, ela ainda se emociona, ela ainda deseja voltar. Então eu peço, Pai, acolhe esse coração agora. Abençoa o dia dela.
Que seja um dia de reconexão, de força renovada, de paz restaurada. Ó Deus, se essa pessoa talvez acordou hoje com medo, sentindo um peso sobre os ombros, com dúvidas, eu oro para que o Senhor troque esse fardo. Coloca leveza onde há angústia, esperança onde há silêncio. Que ela se lembre que o Senhor não se engana com ninguém. O Senhor a escolheu, sabendo de tudo, das falhas, dos desvios, dos dias escuros, e ainda assim o Senhor disse: eu vou usá-la, eu vou usá-lo. Espírito Santo de Deus, entra agora nessa mente e nesse coração. Restaura a verdade dentro dela. Faça com que ela enxergue como o Senhor a vê, como filha, como filho, como alguém que ainda tem promessas que vão se cumprir. E que hoje, Pai, seja o começo de uma nova fase, de um novo tempo. Uma fase com mais fé, com mais entrega, com mais verdade e mais comunhão contigo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 32, Jesus disse a Pedro o seguinte: mas eu orei por você, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Você entendeu isso? Jesus não disse assim: se você voltar para mim. Ele disse: quando você voltar. Antes mesmo da queda, já havia perdão. Antes da negação de Pedro, já havia intercessão sobre a vida dele. Antes do erro, a graça já estava ali preparada. Irmãos, isso muda tudo. Jesus não está surpreso com as suas falhas. Ele não está revisando a lista de pecados para decidir se ainda vai usar você, se você ainda é digno de ser usado. Ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele já viu tudo. E ainda assim, ele te entregou um chamado. Pedro errou muito. Pedro caiu feio. Negou Jesus. Chorou amargamente, sim, depois. Mas Jesus já tinha feito a oração certa. Que a sua fé não falhe. Não é que Pedro não falharia. É que, mesmo falhando, ele não perderia a fé. E com essa fé, mesmo arranhada, mesmo trêmula, mesmo culpada, Jesus disse: quando você voltar, fortaleça os outros. Isso é o que Deus faz com quem Ele escolheu. Deus transforma cicatriz em autoridade, transforma vergonha em testemunho, transforma queda em fundamento. Deus não vai jogar fora o que Ele mesmo decidiu restaurar. Você não foi escolhido, escolhida porque é perfeito. Você foi escolhido porque, mesmo imperfeito, Deus decidiu te colocar de pé novamente. E a promessa é clara: você vai voltar. E quando voltar, vai levantar outros com você. Se você sente que essa palavra está falando com você, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva com fé. Eu quero orar pela sua vida, pelo seu recomeço, pela sua restauração. Pode colocar também o nome de alguém que precisa voltar para Deus. Um filho, uma filha, alguém que se afastou, que se perdeu, alguém que parece estar nesse momento longe demais. Ninguém está longe demais para aquele que conhece o caminho de volta. A Bíblia não diz que Pedro se levantou porque encontrou forças dentro dele. Pedro se levantou porque Jesus já tinha orado por ele. A oração veio antes da queda. A intercessão veio antes da dor.
O céu já estava trabalhando, mesmo quando Pedro ainda não tinha noção do que faria. E sabe o que isso mostra para mim, irmãos? Que Deus nunca dependeu da nossa fidelidade para continuar sendo fiel. Ele não aprovou a falha de Pedro, mas ele também não cancelou o que ele tinha prometido. Tem gente que ouve isso aqui e pensa assim: ah, então eu posso viver de qualquer jeito? Deus me entende? Não, não é isso que eu estou dizendo. A graça não é licença para viver no pecado, para viver caído. A graça é o resgate que levanta quem achava que não tinha mais como ficar de pé. Jesus não disse assim: quando você voltar, se arrependa. Ele disse: quando você voltar, fortaleça seus irmãos. Isso aqui é muito forte, porque Jesus estava dizendo o seguinte: a sua queda, Pedro, vai te fazer entender a dor do outro, vai te quebrar por dentro, vai te moldar por fora. E quando você voltar, você não volta para se isolar, para se esconder, para se envergonhar. Você volta para levantar outras pessoas. A queda de Pedro foi o que tornou ele mais parecido com o próprio Jesus. E pode ser que o que você viveu até aqui, por mais vergonhoso que tenha sido, seja exatamente o que vai te dar autoridade para falar com quem sofre, com quem tropeça, com quem pensa que é tarde demais. Não foi tempo perdido, foi preparo. Essa culpa que você carrega pode até ter sido alimentada pela religiosidade, pelo medo ou por palavras humanas, mas ela não vem de Deus. A voz de Deus chama para mais perto. A voz de Deus confronta sim, mas com amor. A voz de Deus nunca vai te paralisar. E se aquilo que você sente tem te paralisado, isso não é arrependimento. Isso é acusação. E quem acusa é o inimigo. Mas quem perdoa, quem transforma e quem envia novamente é Deus. Olha só, você não foi esquecido, não foi rebaixado, não foi descartado. Você foi separado, você foi marcado. E o que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui o seu pedido de oração, escreva o nome de alguém por quem você tem orado, ou uma situação específica que você está enfrentando. Vamos falar com Deus nesse momento. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse tempo tão maravilhoso, tão precioso na tua presença. Obrigado porque tu és um Deus que não se surpreende com as nossas quedas, mas que se alegra com os nossos retornos. Obrigado porque o Senhor não vira as costas para quem tropeçou. O Senhor continua esperando no mesmo lugar onde nos viu pela última vez, com amor, com braços abertos, com olhos que não julgam, mas que redimem. Pai, obrigado por essa palavra. Ela chega até nós como cura, como resposta, como recomeço. Obrigado por lembrar a essa pessoa que está me ouvindo agora que a história dela ainda está sendo escrita pelo Senhor, que os erros não anulam o chamado, que a vergonha não apaga a identidade, que existe um futuro, mesmo depois de um passado confuso, turbulento. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. Tudo aquilo que fizemos que nos afastou da Tua presença. Nos restaura, nos fortalece, nos traz para perto de Ti novamente e nos enche com o Teu Espírito Santo. Eu oro por essa pessoa que caiu e que está tentando se levantar, por aquele que se afastou e não sabe mais por onde voltar. Por quem ouviu essa palavra agora, com lágrimas nos olhos,
mas mesmo assim ainda sente medo de recomeçar. Ó Deus, testifica no espírito dessa pessoa que o Senhor a escolheu. Confirma esse chamado, Pai, que certamente não foi removido. Confirma no coração que o Senhor ainda vai usá-la com mais sabedoria, com mais humildade, com mais compaixão. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, traz provisão, traz sabedoria, estratégia, alívio nessa dor. Ó Deus, contempla, Senhor, a vida financeira dessa pessoa. Abre as portas para ela. Dê a ela, Senhor, o teu cuidado. Que o Senhor aumente a nossa fé. E honra essa fé pequena que nós temos, que embora seja pequena, é sincera. Ó Deus, honra essa lágrima escondida, essa decisão de voltar, porque quem volta para os teus braços não volta para o mesmo lugar, não volta do mesmo jeito, volta mais maduro, mais forte, com mais propósito. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus não se esqueceu de você. Deus é um Deus de recomeços. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas Ele ainda está de braços abertos, esperando por uma decisão sua. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo, aqui, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão, para aqueles que você ama. Deus te abençoe, um excelente domingo para você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus.